Vamos lá. Quando você compra um imóvel leilão, você tem que observar as dívidas do imóvel. As dívidas, por exemplo, quando você compra o imóvel no mercado tradicional, você tem que observar. Você pergunta, está devendo IPTU, está devendo condomínio? Não é? Porque você sabe que você vai ter que pagar se você comprar com dívida. Quando compra no leilão é a mesma coisa. Você tem que procurar saber, está devendo. Primeiro, a mesma coisa em termos, porque tem uma vantagem. A primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: quem vai pagar se tiver dívida de IPTU e condomínio? Quem vai pagar? É a primeira pergunta. Se a resposta vem no edital, se vier na resposta assim, não é o arrematante, não é o arrematante, acabou. Acabou. Você não tem que fazer mais nada. Você tem que saber perguntar quanto que de dívida de IPTU, de condomínio. Acabou. Na compra normal aí no mercado, se você está comprando da pessoa, fizer um contrato lá e colocar assim, ó, estou te vendendo, tem dívida de condomínio IPTU, mas eu que vou pagar, mas vou transferir para o seu nome. E transferiu para o seu nome e a pessoa não pagou, você responde pelas dívidas. Responde, entendeu? Aí tem gente que vai falar assim, mas na hora da escritura não tem como transferir a escritura com dívida, porque pede certidão negativa. Tem sim. É só abrir mão, dispensar as certidões, eles registram no seu nome e pronto. E aí você responde pelas dívidas anteriores. Entendeu? Então, há sim uma vantagem. Então, primeiro você pergunta isso. Se lá falar que a dívida de IPTU e condomínio é do arrematante, aí você procura saber quanto está devendo. Porque o edital normalmente traz essa dívida, o leiloeiro traz informação, né? O leiloeiro te informa. Você consegue obter essas informações no site da prefeitura, a administradora do condomínio, eles vão te informar o valor da dívida e você vai saber por quanto você vai pagar. Então é previsível. Você consegue prever o que você vai. Aí você vai, arremata ou não. Aí depende. Ó, o imóvel vale 400 mil. O lance é 200, mas está devendo 200 de condomínio IPTU. Eu vou comprar ele por 400, vale 400, não vou comprar, não vou ter lucro. Eu tive um caso, uma consultoria que eu dei para uma pessoa, a pessoa comprou um apartamento, avaliado 600 mil, pagou 300 mil. Achou que estava fazendo negociação. Só que no edital falava bem claro lá que ela responderia pelas dívidas de condomínio. Só que a pessoa falou, essa dívida de condomínio não vai chegar a 100 mil, não vou nem conferir isso não. 300 mais 100, 400, eu estou no lucro, 600 mil. Quando foi ver, a dívida de condomínio era quase 400 mil. A pessoa comprou 300, mais ali 400, dívida de condomínio, leiloeiro, tudo mais, passava do valor de mercado do imóvel, no final das contas. Eu perguntei isso, a pessoa falou isso comigo. Falei, você não viu que estava aqui no edital bem claro? Eu vi, mas não levei a sério porque eu achei que era pouco, entendeu? Então, a pessoa, ela pede porque ela deixa, porque ela não leva a sério. Qual o outro? Então, dívidas, você tem que verificar as dívidas, tá? Analisou as dívidas? Beleza, bola para frente. Qual o outro problema, risco que pode ter o leilão? Então, e é previsível também. O leilão ser anulado. O leilão ser anulado. Quais motivos levam à anulação do leilão? A anulação do leilão tem alguns motivos que são o devedor pagar a dívida antes do leilão. É o leilão anulado. O leilão está marcado, vai acontecer, o cara vai acontecer hoje, 2 horas da tarde. O cara chega 10 horas da manhã, paga a dívida, informa lá para o juiz, para o banco que for, e eles anulam o leilão. Às vezes não dá tempo de avisar o leiloeiro, acontece o leilão, mas no outro dia o leiloeiro informa para o arrematante. O macete é verificar no processo, no dia do leilão, se teve alguma movimentação de anular o leilão, de cancelar, suspender, assustar. Você não perder tempo de dar lance, pagar e depois ter que pegar o dia de volta. Esse é um risco. E é previsível, só você olhar lá no processo. Outra forma que anula o leilão, por exemplo, existe um financiamento naquele imóvel e aquele imóvel está financiado e aquele financiamento está financiado ao banco e é indo para uma dívida de condomínio e o banco não foi intimado. Se o banco não tivesse sido intimado ou o devedor não tivesse sido intimado, o leilão é anulado. Então dá para você conferir no processo ali se foi intimado ou não. Basicamente é isso que anula um leilão hoje. Hoje em dia, basicamente é isso, tá? Então, outro risco do leilão é você arrematar imóveis problemáticos. Imóveis problemáticos. Como que eu sei? E também é previsível. São basicamente 3 problemas que você deve correr deles. 3 problemas que você deve correr. 3 tipos de leilões. O primeiro, e aí que são riscos. O primeiro é leilão dos direitos
sobre o imóvel. Direitos sobre o imóvel. Como é que é isso? Vamos supor, eu falei aqui do imóvel que está financiado, tá? Quando faz o financiamento para comprar o imóvel, você faz um contrato de uma alienação fiduciária com o banco. Na teoria, na prática também, o imóvel é do banco, e ele passa para o nome da pessoa depois que ela quita. Enquanto está no quita, aquele imóvel é do banco. Tanto é do banco que ele pode mandar para leilão sem entrar na justiça. Tá? E aí, só que o imóvel, por exemplo, é um apartamento, e esse apartamento está localizado num condomínio. Está devendo o condomínio vai penhora, entra com ação contra a pessoa que está ali morando e pede a penhora do imóvel. O juiz não vai penhorar o imóvel porque o imóvel é do banco. O que ele faz? Ele penhora o direito, alguns casos penhora o imóvel, tá? Mas a maioria das vezes, e quando penhora o imóvel, não há esse risco. Aí só precisa saber se o banco foi intimado. Mas quando penhora os direitos sobre o imóvel, que a maioria dos juízes fazem isso, o que acontece? E que é o caminho, pelo menos de acordo com a doutrina, a jurisprudência, é o caminho certo. Quando ele penhora os direitos sobre o imóvel, o que ele está falando, o juiz? Estou mandando a leilão os direitos que a pessoa tem sobre o imóvel. Qual que é o direito que a pessoa tem? De acabar de pagar o contrato de financiamento e passar para o nome dela. Então, quem arrematar substitui o devedor no contrato com o banco. E aí, essa pessoa, ela continua pagando o financiamento e, quando terminar de pagar o financiamento, o imóvel vai para o nome dela. Ela pode vender, transferir o financiamento para outra pessoa e tal. Ela vira o proprietário ali, indireto do imóvel ali, tal, o devedor. Então, na grande maioria das vezes é para correr disso. Mas não é sempre para correr disso. Por que não? Porque, às vezes, a pessoa está devendo pouco para o banco. Se está devendo pouco para o banco, vamos supor, num caso, que o imóvel vale 400 mil e ele vai a leilão por 200 e a pessoa está devendo 30 mil para o banco. Então, você vai arrematar por 200, mais 230, um imóvel de 400 mil. Não está ruim, não. Entendeu? Mas, em contrapartida, por exemplo, um caso de um aluno que eu conversei hoje, que analisamos juntos, né? Um aluno que me mandou um apartamento em São Paulo indo a leilão por 40 mil reais. Apartamento avaliado em 200 mil reais. 220 mil reais, para ser mais exato. 220 mil reais o apartamento. E na leilão por 40 mil, primeira praça, segunda praça, dos 20 mil. Quem não quer? Comprava 20 mil, um apartamento de 220. Nós fomos analisar aqui e vimos que existia uma dívida com o Banco do Brasil de 180 mil. Então, se ele arrematasse pelo valor mínimo, 20 mil, ele estaria comprando apartamento de 220 por 200 mil. Mais 5% do leiloeiro, 210. 10 mil ali ele gasta de registro, tal. Quer dizer, ele era por elas. Ele não ia ganhar dinheiro e empatar. Ele podia até perder se fosse um caso que, por exemplo, a dívida fosse maior. Porque ele ia assumir essa dívida junto com o banco, porque estava indo a leilão os direitos sobre o imóvel. Tá? Então, nesse caso, não vale a pena. Nem sempre direito sobre o imóvel é ruim, mas nesse caso de alienação fiduciária é. Tá? Segundo caso, usufruto. Então, você comprar um imóvel, está falando assim, você está comprando os direitos, o imóvel tem usufruto. Então, e se o usufruto for permanecer depois da arrematação, porque tem vezes que você compra arremata, você arremata e o usufruto cai. Aí não tem problema. Tá expresso no edital. Se no edital falar que o direito sobre o usufruto continua, que não cai, o que acontece com isso? O usufruto é alguém tem um imóvel e deixa uma pessoa morando no imóvel, registra no cartório de imóveis, que deixa aquela pessoa em usufruto. Então, a pessoa mora ali, ela tem direito a usar aquele imóvel até morrer. É vitalício. Então, se você compra um imóvel assim, você tem que esperar a pessoa lá dentro morrer para você tomar posse. Já imaginou? Que coisa mais de abutre? Ficar torcendo para a morte de alguém ou ficar ali esperando? Então, aí é um risco. Então, você tem que observar esse detalhe. E o terceiro ponto é fração do imóvel. Às vezes, o imóvel era de uma pessoa que morreu, deixou para 4 filhos, por exemplo. E aí cada filho ficou com um quarto do imóvel. E um desses filhos tem uma dívida. E só tem aquele um quarto de imóvel de patrimônio. É penhorado, a justiça vai lá, penhora e manda para leilão aquela parte daquela pessoa. E aí vai alguém e arremata. Se alguém arrematar, sabe o que acontece? Essa pessoa vai virar sócio dos outros 3. Só que os 3 são irmãos de quem perdeu. Os sócios não vão gostar de você, vão infernizar a sua vida e você não vai ter que entrar na justiça para vender esse imóvel e recuperar seu dinheiro. Quer dizer, você está comprando problema. É ruim sempre? Não. Tem vezes que não é ruim, tá? Mas tem que analisar com muito critério e só aconselho esse tipo de arrematação bem orientado, ou para quem tem experiência, ou para quem está sendo orientado, para quem tem
né, mais conhecimento. Mas para iniciante é problemático esse tipo de arrematação. São riscos previsíveis, estão todos no edital. Quem entra, se você entrou por desconhecimento, devia ter adquirido conhecimento antes. Então, risco previsível. Não é uma coisa que acontece, meu Deus, deu um azar. Eu comprei imóvel, depois aconteceu isso. Não. Antes já estavam avisando que isso existia. Você não olhou, comprou e entrou na furada, que estava toda ali, ó, o alerta piscando na sua cara. Problema. Mas você comprou. Então, não é nada que... eu comprei e o preço caiu. Veio uma guerra, veio não sei o quê, eleição, blá, 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 e pencou tudo. Não foi nenhum fato posterior que causou aquele problema. Aquele problema já existia e já era público e notório ali, escancarado. Você que não enxergou, não quis enxergar, a pessoa que tomou prejuízo. Entendeu? Então, esses... E aí, eu falei que um leilão pode ser anulado, né? Se o leilão é anulado, você pagou, você recebe. Aí qual que é o risco quando ele é anulado? Tá? Nesses casos que eu falei, não. Você entrou, pegou e não é anulado, não. Você vai ter que assumir a bronca lá e se virar dali para frente. Nos casos anteriores que eu falei que é anulado, quando ele é anulado, o que acontece? O dinheiro é devolvido para você. Ponto. O dinheiro fica na justiça até você tomar posse do imóvel. Se teve algum problema, a justiça devolve. Ou o banco vai lá e te devolve. Essa semana a pessoa veio falar comigo assim, Chave, já aconteceu com você? Eu comprei o imóvel e o leilão foi anulado porque o imóvel já tinha sido vendido em outro leilão para outra pessoa. Eu comprei no leilão da Caixa e levei 1 ano para tomar posse. 1 ano para pegar o dinheiro de volta. Aí eu falei, essa informação está toda errada aqui. Eu vou destrinchar. Aí eu fiz uma pergunta para a pessoa. Rapaz, eu já vi leilão... Eu fiz um comentário na pergunta. Eu já vi leilão ser anulado, sim, tá? Já vi. E a Caixa devolveu o dinheiro. Mas nunca vi levar 1 ano. O prazo máximo que eu já vi foi 90 dias e por culpa da pessoa. Mas a média que a Caixa devolve o dinheiro, 45, 60 dias. Assim, quando muita coisa acontece. Mas, assim, 30 dias devolve o dinheiro, a Caixa não tem esse problema. Pelo contrário, eu vejo quando, por exemplo, a pessoa rematou imóvel na Caixa. Aí vai no cartório, o cartório, tem alguns documentos que a Caixa não me mandou. Tem esse documento, preciso dar uma regularizada aqui. A pessoa entra em contato com a Caixa fala assim, beleza, a gente manda. Nós vamos levar uns 30 dias para mandar esse documento, por causa disso. Mas se você quiser, a gente te devolve o dinheiro e você vai para outro. A Caixa mesmo já fala isso. Se quiser o dinheiro de volta, a gente devolve. Eles dão já as 2 opções. Então, é bem tranquilo. Aí eu comentei para a pessoa, eu já vi, mas nunca vi esse prazo. Aí a pessoa, não, a Caixa mesmo levou 60 dias para me devolver o dinheiro. A demora foi para me descobrir que o imóvel tinha sido vendido. Aí eu falei, e você descobre uma semana. Você arrematou o imóvel hoje, amanhã você vai lá no imóvel e pergunta lá como é que está a situação do imóvel. Eu falei, foi falta de experiência minha, foi meu primeiro leilão, eu fiz de cabeça, não peguei orientação para ninguém, tal. Aí fiquei meses até entrar em contato, aí que eu fui descobrir, entendeu? Então, toda vez que alguém falar que isso aqui demorou, levou anos, meses, tal, para resolver alguma coisa dentro do leilão, pergunta a história, pede para contar tudo. Fala assim, mas por que demorou? O que demorou? O que você fez para mitigar a demora? Que ações você tomou para acelerar a posse, a documentação, a venda? O que você fez? A pessoa, eu contratei um advogado, deixei na mão dele. Aí contrata um advogado e acha que está resolvido. Aí contrata alguém que não sabe nada, não conhece nada de leilão, tal. Eu sou muito mais uma pessoa que não é advogado, que tem experiência com leilão, resolve muito mais rápido do que um advogado que não tem experiência nenhuma. E o advogado está lá, deixa lá o processo correndo.